Ô Santo Deus, ajuda aqui, Deus. Ajuda esse varão aqui, por favor. Hoje eu quero compartilhar com vocês algo que eu batizei de anarquia do espírito. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Quando nós somos livres, mas desorientados, nos tornamos andarilhos maltrapilhos. A libertação que nós experimentamos em Cristo não é um acontecimento incompleto. Ele não só nos liberta, como também nos empodera de conhecimento e visão, para que possamos saber para onde ir, a fim de continuarmos em liberdade. Vou falar de novo. Quando somos livres, mas desorientados, nos tornamos andarilhos maltrapilhos. Porque a libertação que nós experimentamos em Cristo não é um acontecimento incompleto. Ele não só nos liberta, como também nos empodera de conhecimento e visão, para que possamos saber para onde ir, a fim de continuarmos em liberdade. Porque se eu for liberto, mas não saber para onde eu vou, não adianta muita coisa. Eu estou livre, mas eu estou perdido. E a obra de Cristo em nós não é só libertação. Ele não só nos liberta, mas Ele nos dá direção para a gente saber para onde a gente deve ir. Não é uma liberdade tola, uma liberdade à toa, uma liberdade boba. Eu creio que essa é a anarquia do Espírito. O Espírito de Deus nos livra da escravidão de todo comportamento automático. Que a gente vive no automático. Já parou para pensar nisso? A gente vive no automático. E se você perguntar para a pessoa por que ela é assim, ela fala, não, eu sou assim porque eu sou assim, porque eu sempre fui assim. Eu sou assim desde pequeno, eu nasci assim, né? Eu sou a Gabriela. O Espírito Santo liberta a gente de todo comportamento automático, das coisas que a gente faz sem pensar por que a gente faz. Ele nos liberta de uma mentalidade tacanha. Ele liberta a gente da cegueira, da limitação pessoal. O Espírito de Deus liberta a gente de achar que a gente não consegue ir além de nós mesmos. Ele nos liberta de nós mesmos. O Espírito de Deus nos liberta. As coisas que aprendemos serem capazes de nos aprisionar, o Espírito vem e diz que não são capazes. E que se nos libertarmos delas, não morreremos, pelo contrário, aí sim viveremos. Nós somos limitados, nossa mentalidade é limitada, nós não achamos que conseguimos ir além, nós não achamos que conseguimos ser nós mesmos, fora dos nossos esquemas, dos nossos comportamentos automáticos, daquilo que é confortável ao nosso redor, de tudo aquilo que nós já oficializamos como muletas da nossa vida. Nós temos as muletas oficiais. Você tem suas muletas oficiais. São aquelas coisas que você corre, para as quais você corre quando as coisas não estão tão boas assim. Alguns é a televisão, alguns são os amigos. Ultimamente eu tenho descoberto que até oração eu transformei em muleta. Porque a gente é tão lazarento que a gente estraga até aquilo que é santo. E ultimamente Jesus tem falado comigo que até a oração eu transformei em muleta. Porque algumas vezes Ele manda eu servir. Em algumas áreas em que não são muito confortáveis para mim. E aí eu vou orar em vez de servir. Eu vou orar na hora que Deus está mandando eu fazer alguma outra coisa. E nesse momento eu transformo a oração numa muleta, numa fuga da realidade. A gente está acostumado a ter as muletas. A gente está acostumado a pensar assim, eu não dou conta disso aqui. A gente está acostumado com a nossa limitação. A gente diz, eu só vou até aqui. E o Espírito de Deus vem nos libertar da mentalidade tacanha, da nossa limitação pessoal. E abrir o nosso entendimento. Ele vem nos libertar e nos dizer até onde nós somos capazes de ir.
O Espírito não só nos liberta daquilo que nos aprisiona, mas Ele também nos dá visão para entender onde a gente pode alcançar. Se a gente se libertar daquilo que a gente está acostumado a ser escravo, a se apoiar, a gente tem medo de morrer. Não, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir viver longe de tal pessoa. Eu não vou conseguir viver desse jeito. Eu não vou conseguir viver com menos do que isso aqui. Eu não vou dar conta de trabalhar, estudar e criar os filhos ainda e fazer isso e aquilo. Existem algumas coisas que a gente fala, sem isso eu não vivo. Mas o Espírito de Deus vem libertar a gente dessas coisas que a gente declarou como essenciais para a nossa vida. E para fazer a gente entender que a gente não só não vai morrer se a gente abrir mão dessas muletas, disso que nos escraviza, mas pelo contrário, aí sim nós vamos viver. Porque a inclinação da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida. O Espírito de Deus não só nos liberta, mas também é sincero ao nos mostrar o caminho, não sem ser manipulador ou interesseiro. O Espírito Santo de Deus não manipula as pessoas. Ele não me manipula, Ele não te manipula. Ele te dá visão para você tomar as decisões certas. E Ele insiste com você e te convence, te explica e te dá razões para você fazer aquilo que é a vontade de Deus. Mas Ele não te manipula. O Espírito, ao nos libertar da ditadura da lei, da ditadura da carne, do mundo, do diabo e das pessoas, Ele também nos mostra que o caminho da libertação contínua é a palavra e a continuação dessa relação com Ele. É a palavra e o Espírito. Ele nos liberta de tudo. E Ele diz, você quer continuar a andar em liberdade? Continua me ouvindo, continua firme na palavra. Essa é a anarquia do Espírito. E a anarquia do Espírito só tem efeito e continuidade enquanto eu me mantenho atento a Ele e aquilo que Ele diz. É por isso que às vezes a gente experimenta uma leveza tão grande num momento de consagração, de devoção dentro do nosso quarto ou em um culto, e aí dali 2 dias a coisa parece que foi pelo ralo para algum lugar que a gente não consegue perceber. Porque a gente provou de uma libertação do Espírito naquele momento, que Ele libertou a nossa alma, como diz algum salmo que eu estou lembrando agora, que diz assim, Senhor, tira a minha alma do cativeiro, tira a minha alma da prisão. O Espírito faz isso com a gente, mas se a gente não se manter continuamente aberto ao que o Espírito tem a dizer, a gente vai voltar para o mesmo lugar. Então quando Ele nos liberta, Ele nos orienta para a gente continuar caminhando em liberdade. Nós somos livres do mundo enquanto podemos ver a verdade, que é a palavra de Deus, ou a palavra do Espírito. Romanos 8, versículo 18 ao 21. Romanos 8, 18 a 21. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, o homem. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A gente vê liberdade aqui. A gente vê a liberdade aqui no versículo 21. A gente vê liberdade aqui no versículo 20, a gente vê liberdade em tudo isso aqui. Esse texto está querendo dizer para nós algo muito simples. Com o pecado, a gente se tornou superficial. Com o pecado, a gente se tornou superficial. Com o pecado, a gente começou a se apegar às coisas visíveis. Com o pecado, a gente começou a valorizar aquilo que não tem valor. E toda a criação está sofrendo por causa disso. Então a gente valoriza as coisas que não são importantes e a gente causa divisões entre nós e as pessoas por causa de coisas que não são importantes. A gente briga por causa de coisas que não são importantes. A gente mata por causa de coisas que não são importantes.
A gente machuca as pessoas por causa de coisas que não são importantes. Isso é vaidade. Vaidade é uma coisa que não é importante. Vaidade é uma coisa que é passageira. E esse texto diz que existe uma glória que vai ser revelada em nós, que somos os filhos de Deus. Existe uma glória que vai ser revelada em nós, que somos os filhos de Deus. E a criação inteira está esperando. Versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O mundo inteiro está esperando a revelação dos filhos de Deus, que são aqueles que vão parar de enxergar as coisas tolas como sendo as coisas importantes. Eles vão parar de dar valor para aquilo que não tem valor. Esses são os filhos de Deus. Os filhos de Deus vão experimentar a liberdade do Evangelho, a liberdade da glória dos filhos de Deus. E a criação inteira está esperando só por isso, a liberdade dos filhos de Deus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A pregação do Evangelho é, senão, a vivência da liberdade. É a anarquia do Espírito, aonde a gente não vive mais debaixo da ditadura do pecado, onde a gente não vive mais debaixo da ditadura das tolices dessa vida, debaixo da ditadura da vaidade, daquilo que é insignificante. A gente gosta do que é pífio, a gente gosta do que é aparente, a gente gosta daquilo que não tem importância, que não tem valor, e a gente se apega a essas coisas, e todo mundo sofre por causa disso. A grande liberdade da glória dos filhos de Deus é quando nós paramos de dar importância para aquilo que não tem importância. É quando a gente para de brigar por causa do time, porque você é atlético, eu sou coxa. É quando a gente para de brigar porque você ouve pagode e eu ouço metal. É quando a gente para de brigar porque você é pentecostal e eu sou tradicional. Essa é a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque está todo mundo sofrendo debaixo da vaidade. A criação, o planeta inteiro está esperando isso, que os filhos de Deus se revelem, se levantem como gente que não dá atenção para essas besteiras, porque essas besteiras estão machucando as pessoas. As pessoas estão se matando por causa de dinheiro, as pessoas estão se matando por causa de time, por causa de tolice. E os filhos de Deus vão se levantar para dizer que isso não precisa determinar a nossa vida, que eles vão viver na anarquia do Espírito, onde eles não são mais escravos das tolices, e eles vão trazer essa libertação para as pessoas. Então está todo mundo esperando isso. Jesus está esperando isso. Você sabia? Jesus, Deus está esperando isso. O planeta inteiro está esperando. O seu vizinho está esperando isso. O seu chefe está esperando isso. O seu namorado está esperando isso. O seu marido está esperando. O seu pastor está esperando. Uma só coisa: que os filhos de Deus se levantem e se manifestem como quem é filho de Deus de verdade, e que não vive sendo guiado por coisa insignificante. Está todo mundo esperando isso. Até o diabo está esperando isso, porque ele sabe que vai levar na cara na hora que os filhos de Deus se levantarem e se manifestarem. Sou eu e é você. Somos nós, gente. Nós somos os filhos de Deus. E na hora que a gente entender a nossa identidade e a liberdade que nós temos no Evangelho de Jesus, acabou. Acabou. Não tem para ninguém mais. Não tem para o diabo, não tem para o pecado, não tem para o mundo. Acabou. O mundo vai ser encharcado com a liberdade da glória dos filhos de Deus, onde a gente consegue tolerar todo tipo de diferença que nós temos com as pessoas, porque isso não importa. A revelação dos filhos de Deus vai trazer a revelação do Evangelho, que vai trazer a revelação da redenção do mundo e de toda a criação, e a redenção da cultura. A revelação dos filhos de Deus vai trazer a revelação do Evangelho. Os filhos de Deus vão andar igual Jesus, e eles vão ser o Evangelho ambulante. E isso vai revelar, vai trazer a revelação da redenção do mundo. Sabe o que é isso, gente? É a gente entender que Cristo comprou todos nós, e Cristo redimiu a criação inteira, e Ele comprou tudo de volta. Quem que é o governador do universo? É Jesus. Ele está deixando o diabo fazer uns negocinhos aí.
Mas quem é o governador do universo é Jesus. Ele comprou tudo com o sangue dele. Ele comprou a criação. Ele não comprou só a gente, ele comprou a criação inteira. Ele comprou os homens, ele comprou os países. A Síria, sabe de quem que é? É de Jesus. Vocês têm acompanhado o que tem acontecido nos últimos dias, lá daquele lado? Na Síria, onde mais? Egito. Se você acompanha lá, você pode procurar lá no Facebook ou no Instagram, a Missão Mais, que é a missão de apoio à igreja sofredora. Eu sei que na semana passada tinha 300 homens tinham sido sequestrados pelos radicais e alguns já tinham sido assassinados. Em uma cidade lá, todos os homens tinham sido assassinados e os muçulmanos pegaram as mulheres e as crianças e estavam usando para trabalho escravo. Gente, o negócio está ficando cada vez mais cabuloso. Mas a Síria é de Jesus. Se você ler lá em Apocalipse, você vai ver a importância dos mártires. Porque lá em Apocalipse diz que aqueles que morreram por causa do nome de Jesus estão lá no céu agora com vestes brancas clamando para que Ele volte para redimir todas as coisas. A morte não é o fim. A Síria é de Jesus. Jesus comprou todos os continentes, é tudo dele. Quem entendeu o Evangelho, entendeu que tudo isso aqui que a gente pode enxergar é de Jesus. E por isso a gente não vive para brigar mais com as pessoas. Porque isso aqui é tudo de Jesus. Até a pessoa que não crê em Jesus é de Jesus. Essa é a revelação dos filhos de Deus. São aqueles que vivem sabendo que tudo que existe é do seu Pai. Tudo que nós podemos ver é do nosso Pai. Tudo é dele. Até quem não é crente é dele. Até os traficantes são dele. Até os bandidos são dele. Até aqueles que estão sendo assassinados são dele. E a gente não vive mais para brigar. A gente vive para trazer a revelação do Evangelho. Para trazer a revelação de que tudo que existe é dele. Os filhos vão revelar que Cristo comprou-os de volta para ele. E que todos somos um. Destruindo a inimizade, a vaidade e todas as coisas pífias que trazem divisão entre as pessoas, os animais e a natureza. Tudo vai viver em paz novamente. O que divide as pessoas, gente? O que traz divórcio para marido e mulher? É só coisa idiota. É só coisa idiota. Ah tá, não, traição, não é coisa idiota. É. Talvez traição não seja uma coisa idiota. Mas se você conhece Jesus e não consegue perdoar quem te traiu, eu sei que é idiota. Porque você não conheceu Jesus então. É tudo que é coisa que causa divisão entre as pessoas é pura tolice. O que causa divisão entre as pessoas é pura tolice, são coisas superficiais, são coisas mentirosas, é time, é cor, é ideologia, é estilo musical, é roupa, é estilo de pregação, é estilo de louvor, é estilo de igreja, é estilo de oração, é estilo, preferências, vaidade, tudo tolice. O que faz você brigar dentro da sua casa? É o jeito que seu pai fala com você, ou o jeito que a sua esposa fala com você. É a maior tolice que existe no universo, é o jeito que fala. Aí você vê que do jeito que fala. Tem coisa mais idiota que isso? A liberdade da glória dos filhos de Deus é quando as coisas que me ofendiam não exercem mais poder sobre mim. Eu não estou mais debaixo da ditadura das ofensas. As coisas que deveriam me ofender e gerar em mim ódio já não tem mais essa influência, porque elas não têm mais poder sobre mim. Porque se eu estou debaixo da graça, o pecado não tem mais poder sobre mim. É a anarquia do Espírito. Nada mais me controla, nada mais me segura, nada mais me domina. O Espírito me libertou. A revelação dos filhos de Deus vai acabar com as divisões, vai acabar com a vaidade, vai conduzir a igreja e o mundo à liberdade, que é onde nada nos separa uns dos outros e nada nos separa do Senhor. Não é isso, é o Evangelho? Nada mais nos separa? Eu não quero nunca mais, na minha vida, antes de um aconselhamento ou antes de uma pregação, pensar o quanto que eu orei naquele dia ou o quanto que eu li a Bíblia. Porque isso é a maior tolice que existe. Uma vez que nada mais me separa do meu Senhor. Uma vez que eu fui chamado para a liberdade da glória dos filhos de Deus, eu sou livre no Senhor.
Eu não quero nunca mais ficar ansioso para pregar, pensando, será que eu orei o suficiente por essa pregação? Porque se eu fui chamado por Deus, Ele vai me capacitar sempre. Se eu fui movido por Deus, eu sou livre. E eu sou livre para me relacionar com Ele, eu tenho livre acesso a Ele, Ele tem livre acesso a mim. Eu não quero nunca mais achar que a minha ligação a Deus está limitada às coisas que eu fiz naquele dia ou naquela semana, porque isso não é liberdade. A liberdade do Espírito é, nada mais define o quão perto você está perto, o quão perto você está perto, o quão perto você está de Jesus. Nada mais define, irmãos, nada mais define. Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Deus não precisa das minhas orações para Ele me amar. Deus não precisa de todo o meu intelecto. Deus não precisa de todo o meu esforço. A gente às vezes está tentando ser muito bom para Deus. E a gente se torna escravo das boas obras. Isso não é liberdade da glória dos filhos de Deus. Liberdade da glória dos filhos de Deus é simplesmente viver sabendo que a gente pertence a Ele, e que o que Ele tiver que fazer na nossa vida através de nós, Ele vai fazer, porque nada mais nos separa dele. Esse é o Evangelho. Na liberdade da glória dos filhos de Deus, ninguém vai culpar ninguém por aquilo que é tolice. Nós vamos corrigir uns aos outros somente em amor, somente naquilo que é essencial. Corrigiremos somente o que é essencialmente mal em nós e nos outros. Nós vamos acertar na mosca. O legalismo e o moralismo vai morrer. Muitos saem das suas igrejas e vêm para cá frustrados com o sistema que aprisionou eles. E aí pensam assim, eu cansei de mega igreja, eu cansei de igreja convencional, era muita tradição, era muita cobrança, e multiplica a célula e não sei o que lá. Eu ouvi isso de muitas pessoas aqui já. Aí as pessoas vêm pra cá e pensam, não, aqui o negócio é mais leve, é mais underground, não tem sistema, nós vivemos uma liberdade. Aí o cidadão chega aqui, e aí quando o pastor viaja, o cidadão fica comparando o estilo de pregação dos irmãos com o estilo de pregação do pastor. E o estilo de ministração do louvor dos irmãos com o estilo de ministração do louvor dos irmãos, do pastor. E aí ele mesmo está voltando para a comparação, para o sistema de onde ele saiu um dia. Porque ele está falando, não, tem que ser daquele jeito, tem que pregar daquele jeito, tem que ministrar louvor daquele jeito, o culto tem que ser daquele jeito que o pastor faz. O cara volta para o sistema de onde ele saiu. Ele veio para cá reclamando do sistema e ele mesmo criou um sistema. Não, o louvor tem que ser para a luz apagar, senão tem a penumbra. Isso tudo é o que? Tolice. Isso é tolice. Isso não é liberdade da glória dos filhos de Deus. A redenção, uma frase que eu escrevi, revelação dos filhos de Deus vai trazer a revelação do Evangelho, que vai trazer a revelação da redenção do mundo e a redenção da cultura. A redenção da cultura, gente, é quando a gente entende que o que era ruim em nós antes de Cristo era o nosso pecado, e era a nossa rebeldia, a nossa rebelião contra Deus, era o nosso orgulho, o nosso desejo de ser independente. O orgulho é a raiz de todos os outros pecados, de todos os outros males. Se você matar o orgulho, o céu vive dentro de você. Jesus é a humildade encarnada. Enquanto o orgulho não morre dentro de nós, o céu não pode viver dentro de nós. Então, é isso que é ruim, em primeiro lugar, dentro de nós. O que gerou a queda, o que nos afastou de Deus, o que destruiu a nossa vida, os nossos relacionamentos, a nossa relação com Deus, é a natureza pecaminosa dentro de nós. É a carne, é a inclinação natural que nós temos. E aí, a nossa carne contaminou tudo que a gente é. O nosso pecado contaminou tudo que a gente acabou de ler aqui, porque nós sujeitamos toda a criação à vaidade por causa do pecado. Por causa do pecado do homem, o pecado entrou no mundo, a vaidade entrou no mundo, está todo mundo sofrendo por culpa nossa. Mas nós temos que entender uma coisa: uma vez que o pecado nos contamina, é quando o
pecado é justificado, é quando o pecado é retirado, é quando nós somos lavados do pecado, é que tudo que está em torno do pecado começa a ser purificado. Então o pecado contamina todas as coisas. O Spurgeon fala assim que até na maior santidade dele tem pecado. E ele fala que quando ele era criança, ele andava nas ruas pensando assim: cada passo que eu estou dando é um pecado contra Deus. E é assim mesmo, tudo que eu faço é pecado se eu não tenho Jesus. Até respirar é pecado, até piscar é pecado, até o seu coração bater é pecado. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se eu não creio em Jesus, viver é pecado. Mas na redenção que existe na cruz de Cristo, quando a gente crê no Senhor, quando a gente se arrepende, recebe Ele como nosso Salvador, Ele retira o pecado de nós e tudo ao nosso redor começa a ser purificado. É isso que nós estamos pregando aqui. Se você não entendeu ainda, é por isso que a gente é de um jeito diferente, porque nós estamos pregando a redenção da cultura, a liberdade da glória dos filhos de Deus, revela a liberdade do Evangelho, revela a redenção da criação, revela a redenção da cultura. É por isso que nós podemos ser diferentes uns dos outros, porque o que estragava tudo era o nosso pecado. Agora o pecado foi tirado e o Espírito está nos guiando, a anarquia do Espírito, é o Espírito que me guia. Então está tudo sendo purificado. Antes a roupa que eu usava era pecado, o jeito que eu falava era pecado, o jeito que eu olhava era pecado. Agora que eu estou sendo restaurado, que o Evangelho está vivendo em mim, que eu estou sendo guiado pela anarquia do Espírito, nada mais me controla, só o Espírito manda em mim, só o Espírito me conduz, o Espírito me dá direção. Se eu estou fazendo tudo sendo movido pelo Espírito, tudo é santo. A camiseta que eu visto é santo, ela é santa, é adoração para Deus. Eu vou vestir ela assim: Deus, o Senhor é massa, obrigado, essa camiseta é bonita, o Senhor que criou as cores. Eu vou combinar minha roupa hoje, porque o Senhor que criou as cores, eu vou honrar a sua criatividade. Tudo é santo, meu filho. Barbinha é santa. É a redenção da cultura. Gibi vira santo, porque você lê o gibi, Deus fala com você no gibi. Ou então você lê o gibi e fala: que doido, que criatividade, nossa, os caras que fizeram aí o Superman, sei lá quem mais, que doido. E você simplesmente quer adorar a Deus porque é legal, ler uma história massa. Tudo começa a ser santo, tudo começa a ser purificado. Gente, nos últimos dias, um dos louvores preferidos que eu tenho ouvido são uma banda chamada More Than Life e uma outra é Pianos, blá 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 blá. Que não é nem uma banda crente. Mas quando eu ouço aquele troço, dá vontade de adorar Jesus, porque tudo vai sendo purificado. Porque um problema era o pecado dentro de mim. Uma vez que ele começa a ser morto, tudo começa a ser purificado ao meu redor. Estava falando com os meninos que eu estava lá na viagem, e eu falei assim: pô Deus, eu queria, sei lá, entender melhor esse negócio de línguas, porque eu oro em línguas, mas parece que isso aí não tem nada a ver, sei lá, entendeu? Eu só fico falando uns troços lá. E aí, sem perceber, eu comecei a sentir muita vontade de orar em línguas durante esse mês todo. E eu ia correr na orla, no curto tempo que tinha de folga lá no curso. E cara, eu meti o louvor dos hardcore lá, essas bandas que eu falei, que nenhuma é cristã, e ia correr lá na orla, velho. E daqui a pouco dá vontade de orar em línguas, você ia gritando em língua lá e correndo. Olha que gostoso, Jesus, que delícia. É a liberdade da glória dos filhos de Deus, cara. Tudo virou santo. Fui nadar um dia lá, nós fomos no mar, uma água gelada, mas muito gelada lá em Vila Velha. Aí fui nadar, tal, chegou, tinha um menino na prancha lá, devia ter uns 11 anos. E aí o pessoal estava ali, o pessoal que era cristão também. Eu falei: esses caras vão embora, eu não vou falar nada de Jesus para ele. Eu não acredito. Aí eu voltei lá, tal, falei: vou ter que falar. Falei de Jesus com o menino lá, orei com o menino. Você não consegue mais. Quando você vive liberdade, você não consegue mais viver sem ser santo. A verdadeira liberdade te faz santo. A verdadeira liberdade te faz santo. Até quando você quer fazer lazer, até no seu lazer você não consegue não adorar a Deus. Não dá, você não consegue mais. Porque agora você está livre para adorar a Deus, sem nem fazer força.
Isso é que é a liberdade da glória dos filhos de Deus. É que em todo tempo parece que está fluindo esse rio de água viva de mim. Tem um negócio aqui dentro de mim, toda hora, quando eu oro ou quando eu não oro, quando eu leio ou quando eu não leio, tem uma coisa acontecendo aqui. É a liberdade. Jesus me libertou para isso, para viver nessa rendição do Espírito. É deixar o Espírito me conduzir. Isso é o avivamento, e a redenção da cultura vai acontecer. Por quê? Porque agora a gente entende que o cara que usa o cabelo grande ou pequeno, a mina que usa a roupa rosa ou preta, ou seja lá o que for, as nossas diferenças, nós vamos olhar para o nosso irmão e entender que as diferenças dele também foram santificadas. A gente vai parar de brigar por coisas que não faz sentido. Aí, gente, na hora que isso acontecer, na redenção da cultura, a igreja tradicional, a pentecostal, a underground, a católica, a ortodoxa, qualquer outra que existir vai ser unida pela revelação da liberdade, da vaidade. Aí é o avivamento. Aí a gente se associa com todo tipo de gente, igual Jesus. Mas de jeito nenhum aquilo atrai o nosso coração, porque a gente quer ser livre. E a pregação do Evangelho é a pregação da liberdade. O problema nosso é que nós estamos buscando aquilo que é visível. Irmãos, esse é o nosso problema. A gente está buscando as coisas visíveis. Assim fixamos os nossos olhos. Isso é uma ironia muito grande, Paulo. Ele fala, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê. Como assim? Olho serve para ver. Então fixa o seu olho naquilo que não dá para ver. Fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. 2 Coríntios 4,18. A gente precisa olhar para o que está dentro. A gente precisa olhar para a essência das coisas. Gente, cada um tem um estilo de pregar. E você pode ter a sua preferência, não tem problema. Mas você precisa ser capaz de reconhecer que a pessoa que está pregando, mesmo que não tenha o teu estilo, está trazendo a verdade do Evangelho de Deus. Porque estilo é gosto, é vaidade. Você pode gostar, mas isso não pode determinar como Deus vai falar com você. Só vou ouvir Deus desse jeito. Ou louvor, ou sei lá o que mais, ou a condução do culto, ou... Gente, esse lugar aqui, o culto, ele é o último lugar que revela como a gente está preso nas coisas visíveis. Ele é o último lugar. Porque o primeiro lugar que revela como a gente idolatra os formatos, aquilo que é visível, é a nossa busca por quem nós queremos ser. Que tipo de gente você quer ser? Isso revela a sua idolatria por formato. A liturgia engessada, aquele negócio que você olha e fala assim, nossa, não gostei dessa música. Nossa, não gostei da pregação hoje. Não gostei porque hoje o louvor não teve música. Foi só os caras lá cantando os negócios que... 50 minutos. Essas coisas são o último lugar que revelam a nossa idolatria dos formatos, que revelam como a gente não está deixando a anarquia do Espírito acontecer na nossa vida. Porque o primeiro lugar é na nossa vida. Porque muitos de nós não queremos ser quem nós fomos feitos para ser. Nós não queremos ser quem nós somos feitos para ser. Mas nós temos que entender que Deus não tem estereótipo. Nesse último mês, as pessoas que tinham mais para contribuir com a minha vida, as pessoas mais santas, que mais me edificaram, enquanto eu passei fazendo o curso, eram as pessoas mais discretas, as pessoas mais silenciosas, que não faziam brincadeira em momento nenhum, as pessoas mais tranquilas, que não eram extrovertidas. Mas se eu idolatrar o estereótipo extrovertido, se eu idolatrar a eloquência, se eu idolatrar a afinação, eu vou perder de receber o que Deus tem para compartilhar comigo. As pessoas que eu fiquei mais íntimas nesse tempo do curso, elas são pessoas que
são extremamente reservadas. Porque Deus deu a capacidade de enxergar além da forma. Além da forma, Deus não tem estereótipo. Você não precisa ser extrovertido, engraçado, eloquente ou etc. para ser cheio do Espírito Santo. Você não precisa nem ser simpático para ser cheio do Espírito Santo. Porque isso aí é jeito de cada um. Só que quando você se prende para a forma, você vai falar assim: esse cara aí não pode ser de Deus, olha o que ele fez, olha o jeito que ele fala, olha como é que ele faz. Às vezes as pessoas mais santas são as pessoas que não parecem que são. Você já leu a história de um cara chamado Jesus? Que ninguém achava que ele era o Messias porque ele não parecia. A gente está querendo parecer as coisas, a gente está buscando coisa que parece de Deus. Tem coisa que parece de Deus, mas não tem nada de Deus. A liberdade da glória dos filhos de Deus é quando a gente não está preso mais a essas tolices, a estereótipo, a jeito, a forma, a maneira, a afinação. Porque quando a gente chega no louvor, não interessa se a pessoa que está cantando é afinada, irmãos. Isso, sério, isso não interessa. Não interessa se a bateria perdeu tempo, não interessa se o riff deu certo. Isso não interessa, gente. Isso é vaidade. Enquanto a gente estiver preso a isso, a gente não é livre, a gente não está na anarquia do Espírito, a gente não vive aquilo que Deus planejou a gente para viver. O primeiro lugar que nós vemos isso é como nós não queremos ser nós mesmos. Nós queremos nos parecer com pessoas que admiramos e queremos ser diferentes das pessoas que nos machucaram. Nós queremos nos parecer com as pessoas que nós admiramos e queremos nos parecer com as pessoas, parecer diferentes das pessoas que nos machucaram. Para isso eu queria ler um texto de Oséias 11. Oséias 11, do 1 ao 4. Já estava, antes de você falar hoje na escola dominical, eu já estava preparado, tá? Quando Israel era menino, eu amei, do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Santificavam os balins e queimavam incenso às imagens de escultura. Olha lá, olha lá, olha lá. Não dá para ver Deus? Já que não dá para ver Deus, nós vamos adorar um negócio que dá para ver. Então nós vamos fazer a imagem aqui. Versículo 3: Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Deus está falando como Deus se contorceu para poder chegar de um jeito que eles conseguiram entender Ele. Como o Lucas já falou várias vezes na escola dominical, ano passado e hoje de novo, esse negócio das cordas humanas, né? Como Deus ele assume forma de coisas que são compreensíveis para nós, na nossa cultura, na nossa língua, em português, no nosso jeito. Deus é muito humano quando Ele vai falar com a gente. Ele não fala na língua dos anjos, Ele fala em português com você. Ele não fala nem grego, nem hebraico, que é a língua aqui, ó, foi escrita na Bíblia. Ele fala em português. Deus ele é muito humano quando Ele vai se revelar a você. No entanto, o problema é que a gente fica tão preso naquilo que são os instrumentos que Deus usa, que a gente começa a idolatrar esses negócios. E aí o que Deus está falando, ó, eu ensinei você a andar, eu agi na sua vida, eu te curei, eu me debrucei para te curar, mas você não percebia. O que você queria? Você queria coisa visível para adorar. Gente, ser parecido com Jesus é uma coisa que a gente não vai alcançar copiando pessoas. Nós não vamos nos tornar parecidos com Jesus copiando as pessoas. Porque se a gente copiar as pessoas, a gente vai ficar parecido com as pessoas. E as pessoas têm temperamento diferente, cultura diferente, jeito diferente, criação diferente. A gente pode ser inspirado, a gente pode entender algumas coisas, mas a gente só vai aprender a ser parecido com Jesus andando com o próprio Jesus. A verdadeira liberdade está debaixo da pele, gente. Quem a gente é de verdade está debaixo da pele. Por cima da pele é só fantasia.
Você pode tatuar inteiro, esse não é quem você é. Você pode passar maquiagem todo dia, você não é isso aí. Você pode mudar o seu estilo, o seu guarda-roupa inteiro, você não é isso aí. Quem você é de verdade está debaixo dessa pele aí. Os seus sentimentos, a sua personalidade, o seu temperamento está aí debaixo. Só que o nosso problema é que nós queremos as coisas visíveis do jeito que nós gostamos. Só que nós não vamos entender o caminho de Deus para nós desse jeito. Num dia lá eu estava na Avalanche, e muita coisa Deus vem falando ao longo dos anos, né? A gente não precisa necessariamente fazer um curso de sexualidade para Deus tratar o nosso coração. Mas um dia eu estava lutando lá com Deus, eu falei, Deus, eu cansei. Teve um dia que eu chorei bastante, falei, Deus, eu cansei, eu não quero mais brigar com meu pai. Não quero mais, chorei um monte, desabafei. E falei assim, falei um monte de coisa que eu sentia lá no meio da aula. Porque, gente, a aula assim, André dando aula, né, aquela coisa misturada, é conhecimento, mas Deus está ali também. Aí vai vindo os negócios à tona, o povo começa a chorar no meio da aula e aí alastra, daqui a pouco está todo mundo chorando, confessando os pecados no meio da aula. E aí teve um dia que eu corri lá para fora e falei, Deus, eu não quero mais brigar com meu pai. Eu não quero mais brigar com meu pai. E aí eu liguei para meu pai e comecei a chorar. Falei, pai, eu não quero mais brigar com você. Eu cansei de brigar com você, pai. Eu cansei da gente discutir. Chorei muito com ele. Depois eu fui sentar, tem uma escadinha lá, que a gente olha à frente assim, o porto, e a escola fica na frente do porto, e tem uma pedra gigantesca. E aí eu sentei lá, e falei, Deus, me ajuda, eu não sei qual é o meu problema. Eu não entendo quem eu sou, eu não consigo me entender, a minha vida é muito pesada. E nos dias anteriores eu tinha orado esse versículo, Romanos 8, e eu falei, Deus, eu quero liberdade, eu quero ser livre, eu cansei de peso nas minhas costas, eu quero paz, Deus. Eu quero sentir paz, eu quero a liberdade da glória dos filhos de Deus. E aí o Espírito Santo falou comigo assim, faz uma lista de defeitos do seu pai. Aí eu fiz. Faz a lista de qualidade também. Aí eu fiz a lista de qualidade do meu pai. Aí eu fiquei olhando para aquele negócio. Ela está aqui no celular ainda, mas não vou ler para vocês. Aí o Espírito falou para mim assim, você acha mesmo que você não é parecido com ele? Aí eu falei, eu sou mesmo. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, não é ruim ser parecido com seu pai. Isso tirou uma tonelada das minhas costas. Porque foi o Espírito falando para mim assim, você pode ser quem você é. Você não precisa tentar ser outra coisa. Só seja você. Não é ruim ser parecido com seu pai. Mas a gente quer ficar diferente das pessoas que nos machucaram. E não tem ninguém aqui que não foi machucado por alguém da sua família. Porque isso é normal, gente. É normal. A gente é tudo pecador, machuca uns aos outros. E às vezes a gente precisa de um trabalho do Espírito para curar o nosso coração. E aí eu comecei a entender muita coisa da minha história, porque o Espírito Santo é maravilhoso, né? Ele fala tudo, ele revela tudo. É por isso que eu falo, é a anarquia do Espírito, porque é o Espírito que liberta a gente. Porque ele começou a me lembrar de coisas que ele já tinha me ministrado no passado. Eu vou testemunhar um pouco da minha história na expectativa de que o Espírito Santo comece a te revelar o seu passado aí, para você ser livre dele. Muitas coisas que eu falo aqui já falei com a minha família, já falei com meus pais, e está tudo resolvido, por isso que eu falo. Mas quando eu nasci, meus pais eram muito jovens, minha mãe tinha 19 anos, meu pai tinha quanto? 21. Meu pai tinha 21, minha mãe tinha 19, eles trabalhavam e ainda estavam estudando. Eu cresci na casa dos meus avós. Eu sou muito próximo dos meus avós. E de alguma maneira eu senti a ausência do meu pai. E depois ele começava... Meu pai foi um cara sempre muito trabalhador. Quando não tinha, ele inventava as coisas. Eu lembro um tempo que ele trabalhava vendendo bolsa. Bolsa. Tipo, o cara viajava para vender bolsa. Coisa mais pai que existe. Vender bolsa, mochila. Por quê? Porque tem que trabalhar, porque tem que sustentar a família. E aí eu lembro de um dia que eu fiquei muito feliz, sim, porque meu pai estava de viagem e falou assim, comprei o Rei Leão para levar para você. Eu lembro que eu fiquei muito feliz. Mas nisso, e
E o meu pai, ele foi muito transformado por Jesus depois da conversão dele. Mas ele foi muito irado no começo, né, pai? Minha mãe fala disso. Coisa que eu não vi, mas ela fala. Isso foi uma das coisas que estava na lista e Deus falou assim, é igual, né? Eu falei, de às vezes estourar o pavio assim, as ovelhas que sabem. E de alguma maneira eu afastei o meu pai da minha vida. E eu afastei ele e falei assim, não quero ser igual. E eu cresci na casa dos meus avós e eu tinha um tio que era muito legal. E que era 7 anos mais velho que eu. E aí eu aprendi a gostar de música. Isso eu já falei um monte de vezes aqui, mas o desfecho é novo. E eu aprendi a gostar de hardcore com meu tio, de skate com meu tio. Eu falei, eu quero ser o meu tio. Além disso tudo, ele é um cara super engraçado. E ele é muito engraçado mesmo, ele não faz força. Todo mundo dá risada perto dele. E ele é super extrovertido, legal, brinca com todo mundo. E eu pensei, é assim que eu quero ser? É o cara mais legal do universo. Aí eu comecei a me escravizar. Primeira coisa, eu me escravizei da música. Porque eu olhava o quanto ele era legal e o quanto ele tocava e ele cantava. Falei, eu preciso disso aí. Aí eu comecei a fazer a minha armadura, né? Então eu preciso do hardcore. Outra coisa, eu preciso ser engraçado igual meu tio. Outra coisa, eu preciso ser extrovertido igual ele. E eu comecei a pegar as coisas que eu via nele e falar, então eu preciso ser assim para ser homem. Eu preciso ser assim para ser bom. Eu preciso ser assim para ser legal. E eu me enchi de coisa, que é tudo externo. E até aqui, eu vivi a minha vida, o hardcore já ficou para trás faz tempo. Mas até aqui, eu vivi, e depois recebi outros modelos de homens que eu admirava. E todos eles tinham essa coisa de ser engraçado, de ser extrovertido. E eu vivi até aqui pensando que eu tinha que ser assim, até janeiro. E aí nesse dia o Espírito Santo falou comigo, ele falou assim, você é igual ao seu pai é mais quieto, seu pai é mais na dele. Tem hora que ele brinca, mas ele é mais na dele. E você é assim, meu filho, e não tem problema ser assim. Você não precisa ser extrovertido, você não precisa ser igual ao seu tio, você não precisa ser igual fulano, cicrano, o outro que você gosta tanto. Não é ruim ser quem você é. Isso me libertou, gente. Porque a gente quer ser diferente das pessoas que nos machucaram e parecido com as pessoas que a gente admira. E a gente se impõe sobre a gente mesmo um jugo muito difícil de carregar. E o que eu quero dizer é que a anarquia do Espírito vem dizer assim, você não tem que ser nem extrovertido, você não precisa nem ser introvertido, você não precisa ser engraçado, você não precisa ser brincalhão, você não precisa gostar desse tipo de música, você não precisa ser nada. Você pode ser quem você é, do jeito que você é. Você é livre. E se você parece com seu pai, tudo bem. Você pode ser parecido com ele na sua personalidade, seu temperamento. E você pode mudar e ser enchido do Espírito. Mas há coisas que não vão mudar em nós. Presta atenção, tem coisas que não vai mudar em você, porque Deus te fez assim. O pecado estragou isso, mas é isso que eu estou falando. O pecado foi retirado, o Evangelho foi colocado dentro de você, e agora o seu temperamento vai começar a ser santificado. E o seu jeito introvertido, você vai ser introvertido sem ser pecaminoso. Um dos rapazes lá do curso veio me procurar para ser aconselhado, tipo, que ele estava tendo umas dificuldades. E aí ele falou assim, cara, eu tenho ficado um pouco, porque eu falei para ele um dia, rolou umas treta lá, e eu falei para ele, assim, ó cara, acho que você precisa ficar um pouco sozinho com Deus e orar. Acho que você passa pouco tempo orando. Você tem orado? Ele, não. Eu falei, acho que você precisa. Aí depois ele veio me procurar e falou assim, eu não oro isso, eu não passo tempo com Deus. Eu falei, é por isso que você está pecando, porque se você não anda com Deus vai dar tudo errado. E aí ele veio falar como que ele tinha dificuldade em ter tempo com Deus, e aí as pessoas apareciam no quarto, então um quarto com 7 pessoas, no mesmo quarto, né? E aí ele largava de Deus e ia para lá. E aí ele disse depois assim, que às vezes ele estava com as pessoas e ele saía até de si, de tanto que ele zoava, às vezes ele perdia a noção completamente de tudo. Então assim, qual que é o problema desse cara? Ele precisa parar de ser extrovertido, virar introvertido? Não, ele só precisa deixar o Espírito santificar o temperamento dele, para ele aprender a ter noção e limite das coisas. O que eu estou querendo dizer é que você pode ser do jeito que você é, que essa é a verdadeira liberdade do Espírito Santo, porque senão a gente vai ser robô religioso.
Não é isso. Morrer para mim mesmo não é me tornar um robô religioso. Você precisa entender uma coisa, que morrer para você mesmo, Deus não vai arrancar algumas coisas de você quando você morre para o pecado. Porque o pecado é a inclinação natural. Deus te criou, o pecado borrou tudo. Então é como se Deus tivesse te dado uma roupa nova. Aí você foi lá e manchou a roupa. Você manchou a sua roupa, você sujou ela, sei lá, um negócio que mancha, vinho, sei lá o que. A santificação é o fato do Espírito pegar e lavar essa roupa, mas é a mesma roupa. O Espírito vai purificar quem você é, quem você foi feito para ser. Então você pode ter o seu jeito, você pode ter seu estilo, você pode ter sua risada, você pode ter os seus gostos artísticos, o seu senso de humor, o seu jeito de falar. Você é livre, você não precisa ser parecido com ninguém. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir uma coisa, porque às vezes as informações, elas vêm muito emboladas. Vocês entenderam o que eu estou falando? Amém? Para a gente caminhar no fim. Essa é a liberdade agora dos filhos de Deus. É quando eu não estou tentando fazer ninguém parecer comigo. E eu não estou tentando ser parecido com ninguém. Só Jesus, que é invisível. Você precisa descobrir quem você é. Você precisa descobrir quem Deus te fez para ser. O que da sua vida precisa ser eliminado e o que pode permanecer, porque isso é a constituição de tudo isso. Você está entendendo que você precisa descobrir quem você é? Você precisa descobrir a sua identidade, quem você é, o seu jeito, a sua maneira de ser. Para caminhar para o final, o que é república? O que a palavra república significa? Hã? O que significa? Hã? Hã? Alguém sabe? Coisa do povo. República significa coisa do povo. É isso que significa república. Eu creio que a anarquia do espírito é o empoderamento da população para fazer o que quiser. Anarquia é isso, né? Ninguém manda. A gente tem que entender que ser salvo não é perder a consciência. Quando a gente é salvo, o Espírito Santo vem dentro de nós, a gente não perde a consciência. A gente não vira robô. O Espírito Santo não manipula a gente. Ele trabalha na nossa razão, ele nos explica as coisas, ele nos ensina as coisas, ele nos mostra o quanto vale a pena. Ele comunica com a gente. Eu acredito que a anarquia é o empoderamento da população para fazer o que quiser. E a anarquia do Espírito é a bandeira de liberdade. Mas junto com essa bandeira vem a bandeira da verdade, que é a palavra de Deus. Então o Espírito não só te liberta da ditadura de ser extrovertido ou introvertido, ou ser estiloso, ou ser isso ou aquilo, outro. Ele não só te liberta disso, mas o Espírito também vai te orientar, dizer que direção você tem que caminhar, o que é a verdade, como é a maneira que você tem que viver. Ele vai dizer quem você é, como você pode ser. Nós somos livres só enquanto nós enxergamos. Quando nós ficamos cegos, nós não andamos por nós mesmos. Pessoas vão nos guiar. Por isso o Espírito quer nos manter de olhos bem abertos. Ele quer manter a palavra diante dos nossos olhos. O Espírito quer que a gente saiba quem a gente é, quem a gente foi feito para ser. Entende uma coisa? Você é importante para Deus. Você é importante para Deus. Deus fez você para ser imagem de Jesus. Você estragou tudo. Jesus veio morrer por você para, mais uma vez, isso aí acontecer. E o Espírito está te santificando, sabe por quê? Porque Deus quer você parecendo com Jesus sobre essa terra. Então você é importante para Deus. Você se conhecer, investir em si mesmo, é importante. Você investir em si mesmo como alguém que está virando Jesus é importante. Porque o mundo está esperando a revelação de quem você é de verdade. Quem você foi feito para ser. Então o Espírito, a anarquia do Espírito, ela vai livrar a gente dessas tolices. E a anarquia do Espírito é o empoderamento das pessoas e a cura da cegueira, para que elas possam andar juntos na mesma direção, porque perceberam que ali
há ainda maior liberdade. Então o Espírito nos liberta de tudo e nos mostra o caminho da maior liberdade ainda, que é Jesus. Então a gente anda rumo a Jesus e rumo à palavra de Deus, não porque Ele nos escravizou e fez a gente robozinho programado para obedecer, mas porque Ele está dizendo, olha, existe maior liberdade ainda ali, em ser parecido com Cristo. República é coisa do povo, e a gente aqui só pode construir uma comunidade que seja uma comunidade de liberdade na hora que você descobrir quem você é. Porque essa igreja precisa da sua contribuição, porque o reino de Deus precisa da sua contribuição, do verdadeiro Johnny, do verdadeiro Cleiton, da verdadeira Suzana, do verdadeiro Carlão, a verdadeira Isa. Você precisa descobrir quem você é em Cristo, a sua verdadeira identidade, o que tem que jogar fora e o que tem que só ser restaurado. Porque senão você não vai conseguir construir essa comunidade, você não vai construir o reino. Deus te fez para você contribuir do seu jeito. O jeitão que eu tenho, irmãos, é um jeito que Deus me deu para eu contribuir no reino. Eu preciso descobrir quem eu sou, porque essa comunidade é para ser construída pelo povo, não por um ditador, não por alguém que chega e dá as regras. Só que enquanto você não descobre quem você é, você não pode construir esse negócio aqui, porque nem você sabe quem você é. República é coisa do povo. O Espírito dá ao povo o poder da decisão e da visão. Essa comunidade é para ser construída por cada um de nós. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Podem trazer as coisas da ceia. Você tem que ser você mesmo, só. É só isso. Você só tem que ser você mesmo. Pastor, como que eu vou saber que parte que eu posso e que eu não posso? Se você não for procurar, você nunca vai descobrir. Só que não existe nada mais atraente do que alguém livre. As pessoas livres são atraentes. Gente que é livre mexe com a gente. Você olha e fala assim, cara, essa pessoa é muito livre. Essa pessoa é tão à vontade, não importa o temperamento dela. Não estou falando de gente escandalosa. Estou falando que às vezes tem gente que você olha, você conhece e fala assim, cara, que pessoa livre. Ela não tem medo das coisas. Ela não tem medo das pessoas. Ela não tem medo de ser quem ela é, de ser diferente. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E o mundo inteiro está esperando a revelação da glória dos filhos de Deus. Esse é um dos motivos pelos quais, já decidido com o conselho, eu vou pregar no máximo 3 vezes ao mês na igreja esse ano. Porque existem outras pessoas aqui que Deus está levantando com o dom de ensino. E essa comunidade é para ser construída por cada um de nós, com aquilo que Deus deu. Não precisa ser uma pessoa só pregando. Não precisa ser sempre os mesmos, ou sempre a mesma pessoa fazendo tudo. Cada um aqui foi dotado pelo menos com um dom espiritual. A Bíblia fala isso, pelo menos um dom espiritual você tem, para que você possa servir, para que você possa construir o reino junto. Essa comunidade precisa de você andando com Jesus. Amém? Vamos orar.